Animaliza Cast. Popularizando a ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Animaliza Cast. Eu sou Carolina Pessoa, sou integrante da ONG Arca e também da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB. E eu sou a professora Gabriele Marisco, idealizadora do projeto Popularizando a Ciência. E hoje vamos ter como convidada no Animaliza Cast a doutora médica veterinária Ticiane Del Rey Sodré, que vai trazer assuntos polêmicos na área de esporotricose. Obrigada, Tici, pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Fala Conta de pra onde você. Eu me chamo Ticiane Del Rey, sou médica veterinária, formei na UFBA, em Salvador, sou de Salvador. Atualmente eu trabalho aqui em Vitória da Conquista, né? Sou professora universitária do curso de Medicina Veterinária. E também tem uma parceria aí com o pessoal da Arca, né? Com a Gabi também, da UESB. Voltado aí para esse projeto, nos projetos de esporo. Então, por esse motivo, a gente veio conversar um pouquinho sobre a esporotricose e o que é que a gente está vendo, né, no município de Vitória da Conquista, que apesar de eu não ser daqui, né, a gente está encontrando muitos casos positivos para essa doença, que é uma doença zoonótica e que a gente precisa tomar um cuidado aí em relação a ela. Tá, então vamos começar, Ticiane, falando sobre o que é uma zoonose. A zoonose, quando a gente fala em zoonose é toda aquela doença que ela é transmitida, né, que ela pode ser transmitida para os seres humanos. Não necessariamente nas zoonoses a culpa vai ser do animal, né? Então, a gente pode ter doenças zoonóticas transmitidas por vetores, como a gente tem o caso da leishmaniose, e a gente pode ter doenças zoonóticas transmitidas pelo próprio indivíduo, como é o caso da esporotricose. Mas quem transmite a esporo para o indivíduo não é o ser humano em si ou o gato em si, né? Ele precisa ter acesso àquela doença e a partir daí ter contato ou com outro gato contaminado ou com o ser humano contaminado. E aí essa transmissão vai ocorrer entre animal e ser humano, mas não necessariamente a culpa é do animal. Isso é importante falar, porque existe um vínculo muito forte de algumas doenças, principalmente nos felinos, nos gatos. Um exemplo também é a toxoplasmose, Sim. que acho que a gente merecia também um dia falar só da toxoplasmose, porque ainda a gente escuta pessoas num nível superior falando que a grávida pegou do gato da UESB, por exemplo. Até médicos, né? Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso e falar. Os animais também são vítimas, né? Então, no caso da esporotricose, que hoje o nosso tema é esporotricose, a Ticiane dá aula aqui numa universidade particular do curso de Medicina Veterinária e ela fez, junto com os alunos dela, um trabalho que, somado com as nossas pesquisas, a gente publicou recentemente um trabalho na OAB sobre esporotricose. Só que nós somos autoras, né? E a gente vai disponibilizar o link desse trabalho, né? Um resumo, mas que vai se transformar agora num artigo. E ali, eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados. A gente fez uma busca, né? Explica um pouquinho como é que foi os resultados desse trabalho. A gente foi um trabalho de TCC, né? Inicialmente um trabalho de pesquisa inicial, onde os alunos eles tinham acesso a uma clínica veterinária daqui do município e eles começaram a observar uma grande quantidade de casos de esporos nessa clínica. Por coincidência, essa clínica ela também tinha um laboratório veterinário, ou seja, lá mesmo eles faziam esses exames, que é o exame específico para esporo, né, que é a citologia de pele, que é o mais utilizado. E eles encontraram, né, uma casuística alta de esporotricose em diversas espécies, incluindo os felinos. E quando a gente observou, né, desde o ano, né, que a clínica foi aberta, que é uma clínica recente aqui no município, até o ano, né, atual de 2023, que foi quando o trabalho foi apresentado, a gente consegue ver que realmente o município, dentro de uma clínica particular, consegue ter um caso muito alto, né, citologias positivas, relativamente alto de quadros de esporo dentro do município de Vitória da Conquista. Então, se a gente partisse, né, pensando ali nesses casos, em ambiente de pessoas que realmente não têm condições de levar esses animais para uma clínica, com certeza esse número estaria ainda maior. Fora que a gente só avaliou, basicamente,
uma clínica veterinária. E dentro de Vitória da Conquista, a gente tem inúmeras clínicas veterinárias. Então, se a gente pegasse outros laboratórios, né, que fazem esse exame de citologia, né, dentro do município de Vitória da Conquista ou até nos municípios ao redor, com certeza esse número de casos seria ainda maior. Foram aproximadamente 400 casos positivos, 400 casos positivos dentro de cães, gatos principalmente, mas a gente também teve casos em cães e até em coelhos. E é importante... não sabia. Sim. Dos coelhos. E também é importante falar, Ticiane, que são clínicas particulares. Ou seja, foram provavelmente os animais que foram testados são animais com tutores que levaram numa clínica e pagaram o exame, né, para fazer esse diagnóstico. É importante a gente saber que não são animais em comunidades, animais soltos, né, animais errantes, né? Então são animais de... Sem contar aqui, parando para pensar aqui, que devem ter aqueles casos também que o tutor, às vezes, até leva numa clínica particular, mas o clínico já é muito bizarro, por exemplo, e dá pra assim, perceber que é um quadro desse, eles não fazem o exame laboratorial, né, a citologia, e aí não entram nesses números também. Totalmente subnotificado, né? Sim, acontece sim. Aí eu queria fazer uma outra pergunta. Por que vocês fizeram essa busca nos laboratórios particulares? Por que foi esses dados obtidos? Então, a ideia inicial dos alunos... É porque sua cara foi muito boa. A ideia inicial dos alunos era fazer uma casuística dentro da clínica escola da universidade onde eles estudam. Só que na época, né, a gente veio de uma pós-pandemia, então a universidade ela não estava funcionando. Então a casuística dentro da universidade deu um INE muito baixo. Uhum. E aí, como eles faziam estágios, né, em outros locais, e eles viram que dentro do local onde ele fazia estágio, né, principalmente um dos envolvidos no grupo que já fazia estágio lá há muito tempo, tinha muitos casos, né, e alguns ele acompanhou, ele sugeriu, né, que utilizasse os dados dessa clínica. E assim, a gente não imaginou que seriam tantos casos. E aí, quando a gente pegou a quantificação, somando ali os casos que foram testados, realmente a gente teve uma quantidade muito grande de casos de esporo, demonstrando aí que o município ele realmente tem, né, uma casuística positiva para esporotricose, e não só nos felinos, né? A gente teve relatos em outras espécies, como o cão, teve em gato, em coelho, né? Uhum. Então, que não é muito comum, mas pode acontecer. Mas uma outra pergunta. Vocês tentaram acessar dados do município? Em quadro inicial, não se tentou acessar dados do município, mas até onde foi procurado saber, não existia nada relatado, né? Não existe uma notificação obrigatória. Sim. Nem de casos para esporo, nem de casos para leishmaniose, que também foi um outro trabalho que a gente tentou fazer e não tinha dados. Tá, e eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está escutando a gente, Tici, qual que é a importância da notificação dos casos, mesmo quando não é obrigatório. A gente sabe que o governo federal ele publicou uma resolução, né, falando da gravidade da esporotricose, que é uma doença negligenciada, e nesse documento, nesse decreto, ele fala disso e da importância das secretarias de saúde terem essas informações, né? Então, explica um pouquinho para o nosso leitor, você como médica veterinária, qual que é a importância da gente saber número de casos de doenças. Então, eu vou por duas vertentes, né? A primeira seria que é extremamente importante a gente notificar esses dados. Todas essas doenças zoonóticas, elas devem ser notificadas, porque a gente consegue saber, né, quantos casos tem no município. Mas aí a gente vai por outro lado, a dificuldade que a gente tem em alguns casos, de notificar. Porque quando você pensa no médico veterinário, né? Eu sou médica veterinária, eu trabalho numa determinada clínica. Certo. Eu diagnostiquei um caso positivo para esporo. Preciso notificar isso a quem? Quem que eu vou procurar, né? Onde eu notifico? Então, eu trabalhei um tempo em Salvador e, assim, a gente... Lá em Salvador, que é, né, uma cidade bem grande, a gente começou a engatinhar
E hoje a gente tem, né, os casos de esporo como região endêmica, a gente tem uma notificação quase que obrigatória. A gente ainda precisa fazer um trabalho de formiguinha, porque parte do médico veterinário também ter essa responsabilidade, né? Essa iniciativa. Mas a gente precisa saber onde é que a gente vai notificar isso. Então, assim, a Prefeitura de Vitória da Conquista, quando a gente fala no município de Vitória da Conquista, não tem um centro de vigilância, né? Não tem um CCZ. Então, onde é que eu notifico isso? Para quem? Para a Secretaria de Saúde? Existe algum site para notificar isso que seja acessível? Existe algum WhatsApp para fazer essa notificação? Então, quando a gente não tem esse acesso, realmente fica difícil notificar. E aí a gente acaba tendo dados subestimados. Então, talvez se você perguntar hoje para o município quantos casos de esporo positivo, eu acredito muito provavelmente que eles não vão saber responder. Né? Porque eu, como veterinária aqui, já atendi e nunca notifiquei, porque eu não sei a quem notificar. Então, assim, a gente faz um trabalho hoje com a ONG, notificando a ONG, mas ao município a gente não consegue notificar. A gente até teve essa dificuldade, né, em questionamentos também. Isso em 2021, eu fiz um levantamento com algumas clínicas a respeito dessas dificuldades mesmo. E o que eu encontrei, isso foi informado aos responsáveis, né? É realmente essa dificuldade. Às vezes você liga, porque você pensa, tá, não existe um CCZ, mas existe dentro da Secretaria de Saúde, tem a parte da vigilância, né, em saúde, e tem a parte de coordenação de controle de zoonoses. Então você imagina, a princípio, que você entrando em contato com esse meio de comunicação, que você vai conseguir notificar. Mas assim, não, até onde eu tentei acessar, não existia um protocolo padrão, não existia um meio, assim, algo muito claro. Você pode enviar um e-mail, falar, mas assim, não tem um campo de exames, um campo de... foi só clínico? Como é que foi isso? Sim. Então, assim, o que a gente tentou fazer aí também através da Mia, né? A gente criou esse canal porque a gente guarda esses dados e a gente aciona um município. O que ele vai fazer com isso, aí fica a critério dele, porque aí é questão de gestão, né? Mas é uma demanda que a gente tinha solicitado mesmo, que houvesse esse meio de notificar de maneira acessível e até que isso fosse difundido, né? E divulgado, eu acho também. Porque eu acho que pode continuar aí. Eu acho que se o município, né, quando a gente fala em clínicas veterinárias, né, a Gabi perguntou em relação a clínicas particulares, principalmente, né, hoje a gente tem atualmente, né, uma clínica pública e tem um atendimento nas clínicas escolas também. Mas quando a gente fala em clínica particular, eles precisam dessa divulgação, né, dentre os veterinários. Vocês precisam, a gente está tendo casos, vocês precisam notificar esses casos, o município precisa estar par desses casos. Independente de ser um animal de tutor ou um animal errante, o município precisa saber em quantidades, né, porque às vezes um animal é de tutor, mas é um animal que tem acesso à rua, é um animal que outros animais têm acesso ao quintal dele. Então, quando a gente fala em uma doença zoonótica que é transmitida, né, entre os animais também, quanto menos a gente tiver, né, medidas para isso, mais quantidade de animais doentes a gente vai ter. Porque a gente sabe que a espora é uma doença, né, quando a gente fala aqui de espora, é uma doença que demanda um tratamento longo. Sim. Então, a gente precisa ter uma cautela em relação a isso. Isso faz muita diferença. A gente já vai chegar no tratamento. Mas aí, assim, ó, eu queria chamar a atenção 3 pontos que Ticiane sugeriu, né? Provavelmente Secretaria de Saúde, porque a gente tá falando de zoonose. A gente pode ter via WhatsApp. A gente pode ser via e-mail. A gente pode, porque no e-mail é possível preencher, pode ser um formulário Google formulário Docs, do Google, né, que foi o que a gente sugeriu, mandou o formulário, só disponibilizar. E a importância, né, Ticiane, como a Ticiane falou, a gente tem o CASA, que é municipal, tem a clínica escola da UNEX, só que tem muitas clínicas veterinárias, particulares, muitas, e veterinários volantes, né, que atendem a domicílio. Então, eles não são obrigados a fazer essa notificação. Mas no momento que a Secretaria de Saúde Municipal toma uma decisão, né, e orienta isso, esses médicos eu tenho certeza, pode ser que não tenha uma adesão de 100% por não ser obrigatório, mas eu tenho certeza que ia ter alguma adesão para a gente ter números. Por que isso é importante?
Porque a gente tem que saber os números reais da cidade para pensar em prevenção e ação. Tratamento, né? Prevenção e ação. Ação educativa. E combate. E o combate. Quais são os lugares principais de Vitória da Conquista que tem esporotricose? A gente precisa saber o número da casa do tutor. A gente pode saber o bairro. Só tendo um bairro, a gente já pode ter uma noção, né, de quantificar isso. Foi para não sair do tema, né, antes de ir para o tratamento. É porque, assim, na minha concepção, até quando a gente fala também de censo, né, como é que você vai embasar a quantidade de orçamento que você destina para setor X ou setor Y? É de acordo com os dados que você tem. Então, se para o município esses dados não existem, a doença não existe. Então, para que você vai mobilizar recursos para algo que não existe? Não existe para você combater, entendeu? Então, quando você vai olhar na lei orçamentária anual, eu acho que é muito absurda, assim, a diferença dos investimentos em outras áreas de saúde e áreas de zoonose. É desproporcional, sem contar que a zoonose acaba puxando, a dengue acaba puxando o recurso todo. Então, não tem um pensamento em relação a isso. É fácil dizer que o problema não existe se você dificulta o meio de notificá-lo, né? Aí você vai falar assim, quais são os dados que o município tem? Não tem. E assim, o que eu vi um pouquinho em Salvador, né, ali nas regiões metropolitanas, é que quando os casos começaram a partir para humanos, isso aumentou. Né? Então, quando você começa a ver casos em humanos, seja de leste, seja de esporo, né? Seja de toxoplasmose, que são doenças transmitidas, né? Você aumenta o número de notificação. Mas o que a gente está vendo em Vitória da Conquista é que já tem bastante casos em humanos, né? E mesmo assim, você não tem uma notificação real. Então, eu acredito que a gente precise realmente melhorar. E como o Gabi falou, se isso for fácil de ser feito, se não for difícil, com certeza o veterinário vai fazer. Porque a gente só não vai fazer se tiver uma burocracia. Imagine, eu ligo, não sei com quem ligue de novo. Aí eu ligo, ninguém atende. Aí eu ligo, manda um e-mail, ninguém responde. Aí você faz, meu Deus, mas eu falo com quem? Então aí você desiste. Aí você pega faz e nos 10 próximos você não vai fazer mais. Então, se aquilo for fácil, né? Se aquilo for explicado, se for um link simples para ser respondido... É porque o formulário Google, você consegue anexar arquivo, você consegue anexar imagens, você consegue inserir informações sem nenhuma dificuldade. É só você estar vinculado a um e-mail que você consegue fazer isso. Que foi uma das propostas que eu fiz no ano passado, mas aí o que chegou para mim, professora, você tem que mandar um projeto, propor isso para a parte de educação, do polo de educação do município, aí a gente pode fazer. Eu falei, gente, mas o interesse é do município. Eu tô querendo ajudar o município, tô querendo escrever um formulário e entregar para vocês o link, né? Então, assim, a gente observa essa demanda que existe e que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. E aí, agora podemos ir pro tratamento, Carol? Podemos. Eu queria que Ticiane falasse um pouquinho dos desafios do tratamento dessa doença. Porque ela tem cura, não tem? Sim, é uma doença que tem cura, né? Assim, eu vou falar particularmente né, como médica veterinária, Ticiane. Então, quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, eu já tinha atendido alguns casos de esporos, mas casos de esporos mais relativamente graus leves, né? Então, a esporotricose é uma doença que nos felinos, né, principalmente, ela vai dar, principalmente lesões ulcerativas, né? Que são aquelas lesões que o tutor, ele realmente, né, se assusta, mas ela começa inicialmente como pequenas lesões. E a depender, né, com o passar do tempo e de forma progressiva, ela vai aumentando para lesões maiores. Qual o problema? Quando você tem um tutor, né, de um poder aquisitivo um pouco maior, normalmente ele leva esse animal para o atendimento com pequena lesão. Quando você vai ter um tutor, né, de um poder aquisitivo menor, na grande maioria das vezes ele vai esperar, né, o animal melhorar e a lesão acaba progredindo e ele chega à clínica com um quadro mais grave. Então, qual o problema da esporo que a gente está vendo atualmente, né? Animais com lesões mais leves, né, animais com lesões iniciais, eles têm uma resposta clínica mais rápida. Quando o animal ele chega, não rápida no sentido de ser de um dia para o outro, mas rápida no sentido de responder ao tratamento de uma forma mais rápida, porque o tratamento da esporo é longo. Né? Observar uma melhora. Quando a gente pega animais com quadros mais avançados, a gente vai ter uma resposta clínica muito mais demorada. E aí vem um outro porém, né?
o tutor fica com dó, a gente tem dificuldade de medicar. Então, o que é que a gente precisa fazer? Conscientização, para que essas pessoas entendam o que é esporo e, a partir daí, elas procurem atendimento clínico logo, o mais cedo possível. Porque se elas procurarem esse atendimento mais rápido, o tratamento vai ser mais rápido, teoricamente, e a gente vai ter uma resposta clínica melhor, mais positiva, um prognóstico melhor. Se isso só demora muito, às vezes o animal ele começa a ter um prognóstico ruim. Tá, vamos falar mais ou menos assim. Por exemplo, quando é uma infecção por uma bactéria, geralmente faz um tratamento aí com antibiótico de 1 a 2 semanas e já tem um resultado melhor. Sim. No caso da esporotricose, que a gente falou que é uma zoonose, mas ela é causada por um fungo. Gente, vocês já assistiram uma série chamada The Last of Us? Sim. Eu já vi. Eu só fico imaginando isso, porque o fungo é realmente mais difícil de tratar. Sim. E tem várias coisas que contribuem pra a piora do Porque animal, ele é né? oportunista. E essa minissérie... É minissérie? É uma série, Essa vai sair a segunda temporada. Ela é inspirada, de fato, num fungo que existe. Que é E que ele é no nível de esporo também, né? Isso, ele tem... E aí ele usa... esse fungo, ele tá... Eu vou disponibilizar o link aqui, que tem o Google tem um... O Google não, a Globo tem uma... Tem um link sobre que mostrando ele. Ele é um fungo que tem aqui na Amazônia. Sim. E que aí ele pega insetos. Ele afeta principalmente insetos, formigas. E aí ele cresce e cria uma estrutura de esporulação na cabeça do inseto. Ele morre, claro. Sim. E ele cria a estrutura de esporulação dele e vai... Então, assim, e de fato, essa formiga, tem os vídeos mostrando, elas ficam em movimentos desordenados, elas perdem totalmente a razão e elas ficam... no controle da... Então, assim, o fungo, ele de fato é difícil de ser tratado. Então, ele não é tipo uma semana. Não. Então, no caso, por exemplo, no grau leve, que nem você falou que é mais rápido, é uma média de... No mínimo, aí, a gente vai fazer um tratamento de 3 meses... né? Pra gente começar lesões leves. Lesões leves, lesões né? leves, 3 meses pra gente começar a ver fechar. Mas normalmente o animal ele vai perdurar aí o tratamento, porque o indicativo do medicamento é que depois que você tem a melhora na lesão, você ainda utiliza o tratamento por mais 60 dias. Então, se a gente pensar nisso, o animal ele vai ficar mais ou menos uns 5 meses tratando. Então, assim, um animal em situação mais leve vai ser de 5 a 6 meses com acompanhamento veterinário, pelo menos 1 mês, se ele estiver bem. E né? isso considerando que existem situações pré-existentes, né? Às vezes doenças que não sejam relacionadas ao esporo, como a gente viu alguns casos de FIV-FeLV, que acabam contribuindo ou atrapalhando no tratamento desse animal, né? E aí, além disso, é indicado que esse animal faça acompanhamento, né? A gente vai para um outro problema, porque a gente utiliza um antifúngico, né? A gente precisa utilizar um antifúngico numa dose relativamente alta. E aí a gente começa a ter as alterações, os efeitos colaterais que a gente sabe que todo medicamento tem. Então, alguns pacientes, a depender de como eles estejam clinicamente, eles podem apresentar o efeito negativo da medicação, né? Então, assim, é um medicamento que causa muitas alterações hepáticas, né, naquele paciente. Então, a gente vê algumas pessoas relatando, né? Melhorei o paciente da esporo, mas ele acabou acometido por uma doença hepática futuramente por conta do tempo, né, de traconazol que ele utilizou. Então, assim, esse paciente, ele vai precisar ficar acompanhado por um determinado tempo, né, pra gente evitar, né, que ele tenha complicações por conta do tratamento. Então, a gente faz uma associação de medicamentos, não é um medicamento só. Às vezes, a gente precisa utilizar, né, o medicamento de forma oral. Como é que esse tutor vai ministrar? A gente está falando em gato, né? Então, tudo isso faz com que o tratamento ele seja mais difícil. Então, lógico, né, claro, que se o tutor, né, chegar ao tratamento de forma mais rápida, a resposta clínica vai ser mais rápida. Tice, mais uma pergunta. O que você tem observado nos tratamentos que você está acompanhando, né? Com relação ao tutor, né? Quais são as dificuldades? Eu acho que isso é importante falar, porque essa medicação ela é feita de 12 em 12 horas, né? Como você falou, às vezes tem que entrar com mais uma medicação por conta de uma infecção secundária, às vezes também tem que tomar antibiótico e menos
tempo, claro. Às vezes tem que tomar vitamina, protetor hepático. Tem uma série de tratamentos assim. E aí você falou, tem essa questão do desafio, porque às vezes os felinos, né, os gatos, mesmo quando são mansinhos, imagina um tratamento de 4, 5 meses. Então, é um desafio medicar, né? Que é de forma oral. Ele tem que ingerir essa medicação. Pela sua experiência mesmo como veterinária, o que acontece, assim? Existe abandono de tratamento? Tratamento mais ou menos certo? Qual é o desafio? O que você acha que ajudaria, né? No caso, esses tutores que estão fazendo tratamento, talvez seja um acompanhamento mais de perto, né? Sim, assim, quando a gente fala em felino de modo geral, né, a gente até brinca dentro da veterinária que felino não é um cachorro pequeno, né? O gato, o felino, ele tem o seu comportamento próprio. Então, o gato, ele é um animal, às vezes a gente fala, gato é muito arisco, mas não é que ele é arisco, é porque aquilo dali é a característica do comportamento. O pessoal que conversa sobre ancestralidade fala que o felino, ele foi quem menos perdeu, né, os seus comportamentos ancestrais. Então, assim, o cão perdeu muito da sua ancestralidade quando a gente pensa do ancestral do lobo, né? Então, o cão virou realmente aquele animal que é completamente dependente do ser humano. O felino, não. Ele não é tão dependente do ser humano. Então, ele tem o seu instinto, ele tem o seu comportamento próprio. Então, assim, a gente sabe que felino caça, né? E ele tem seu instinto de defesa. Então, assim, quem tem gato sabe, eu não vou pegar meu gato no colo e ele vai ficar feliz 100% do momento. Ele vai se aceitar o colo no momento que ele quiser o colo. Ele precisa querer o colo, né? Se você pega... Até a posição também, às vezes, né? Tipo, às vezes ele quer o colo, mas não naquela posição. Você pegou no lugar errado, já era. Ele dá mais limites. Exatamente. Né? Ele impõe o espaço dele. Então, assim... Dá lições pra gente, inclusive, né? Então, o felino, ele já tem esse comportamento. Quando a gente pensa, né? Por mais dócil que seja aquele animal, a gente tá falando de uma medicação que vai ser aplicada, né? Por via oral. Que eu vou precisar, né? De certa forma, ou colocar em algum alimento para aquele animal ingira, né? Mas às vezes ele não aceita, ele tem uma palatabilidade, né? Que é o paladar do felino. Tem felino que não aceita todo sabor de ração, com né? certeza. Tem felino que não aceita, só come determinado sabor, só come ração seca, textura. Então, tudo isso dificulta o tratamento. Então, assim, tem tutor que não consegue segurar, tem tutor que não consegue colocar na boca. E quando a gente fala, né, que é zoonose, isso dificulta ainda mais o processo. Porque tem um medo também da contaminação, Porque né? tem o medo da contaminação, né? Então, assim, lógico que, assim, a gente vê realmente as pessoas desistirem do tratamento. Elas chegarem a um certo ponto e não quererem mais tratar, e aí chega no abandono, ou chega até na possibilidade de achar que o tratamento não está funcionando mesmo. Que não está funcionando e que não tem mais jeito, né? E que quer fazer eutanásia. Ou seja, o tutor ele já chega com isso na clínica, né? Assim, aí meu gato não tem mais jeito, eu preciso eutanasiar. E aí precisa do laudo do veterinário para isso. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Recentemente saiu um trabalho publicado pela UFMG, que elas mostraram estatisticamente que os tutores que são acompanhados via WhatsApp ou de alguma outra forma, que eles tenham um contato maior de acompanhamento, as respostas nos tratamentos dos animais são melhores. Né? Pra gente é meio óbvio, mas é importante mostrar isso cientificamente, né? Então, eles conseguiram mostrar isso, assim. Os dados científicos deles mostram que é o que a gente quer fazer em parceria com a Secretaria do Município, que a gente até manifestou isso, né? A importância do encaminhamento pra ONG, que a gente da ONG, em projeto, né? ONG com o projeto, consiga disponibilizar esse acompanhamento, iríamos destinar pessoas para fazer o acompanhamento desses tutores. A gente entende que passar isso para a Secretaria do Município seria uma demanda... que já, assim, coisas mais básicas já não estão sendo feitas, exatamente. Assim, isso seria mais uma demanda volumosa, mas a gente propôs isso pensando que não geraria custos. Justamente. A Mia ia receber essas informações e os alunos iam fazer esse contato. Falando, tá conseguindo? Quais são os desafios? Tá machucado? Oi, você tá conseguindo? Como
é que tá seu medicamento? Tá disponível? Tá faltando? Só para recapitular, porque talvez, não sei se em algum dos programas a gente falou, né, que a gente teve essa reunião com os setores da administração pública da parte do executivo, né, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, e a gente fez uma série de proposições, inclusive a gente pediu os dados a respeito do número de esporotricose de animais que foram atendidos pelo CASA, se receberam essas notificações e a gente estava realmente precisando desses retornos, que eu acredito teve algum retorno até hoje, Gabi? Não. E eu queria acrescentar uma informação que eu não quis falar na hora que a gente estava falando sobre notificação obrigatória, porque eu gosto de ver certinho, não gosto de falar nada de errado, né? Mas Gabi tinha solicitado até para o delegado Marcos Vinícius, na sua vereança, que apresentasse um projeto de lei para tornar obrigatória a notificação desses casos de zoonose, e isso foi apresentado em outubro do ano passado, foi aprovado na Câmara, então fica aí só na pendência do município mesmo sancionar essa lei, né, essa indicação, para que isso se torne obrigatório no município. Porque tem outras cidades do Brasil que é obrigatório, né? Então, assim, não mesmo tendo o governo federal recomendado, ele não obrigou. Sim. Mas a gente tem municípios. E por que torna obrigatório? Porque é uma coisa que é importante a gente saber, né? Justamente por ser uma zoonose. Justamente a gente vê colônias, animais super se contaminando. Eu acho que agora é o momento da pergunta polêmica, né? Resposta sincera para a pergunta polêmica. Eu vou dar nervosa. Não é nada demais, não. Mas eu vou dar só um panorama aqui. Em 2021, a ONG fez um dossiê informando a respeito de alguns focos de esporotricose no município e solicitando algumas providências. Das providências que a gente solicitou, eu queria saber de você qual você acha que seria mais efetiva para que as coisas não chegassem na proporção que estão hoje. Só explicando aqui o que foi que a gente pediu. Naquela época, tinham focos maiores no Alto Marom e tinham alguns casos aqui, né, nesse bairro aqui da UESB, que a gente até pegou animais para tratamento e a gente solicitou a visita em loco do veterinário do município para avaliação desses animais. A gente solicitou também medicações, que assim, o itraconazol ele é disponibilizado para humanos, né, o RENAME, né, a relação de medicamentos essenciais. Então, a gente solicitou que fosse disponibilizada essa substância para a gente poder ministrar para os animais. E o acompanhamento. Dessas 3 coisas, assim, não foi muito feito, assim. Houve uma conversa, uma tentativa, até houve, assim, um início de conversa a esse respeito, mas ficou aquilo sendo meio que acompanhado pela ONG. 2021. Então, hoje a gente já vê, pelos dados que a gente levantou, né, que tem muitos outros bairros contaminados. Sim. E aí, explica pra gente qual a medida que você acharia mais importante e se impactaria se tivesse sido feito lá atrás. Esses animais, eles eram animais com residência ou a maioria deles eram Tinham animais colônias? Em residência e animais em colônias, animais errantes. E eram os dois. Eles foram positivados, no caso? Não, ou não? Não, alguns deles não houve citologia, mas o clínico era bem característico. E aí, por exemplo, uma casa com um animal que foi confirmado, os outros com os mesmos sintomas, Eles então foram acaba... Como a gente falou, acho que desde o início, eu acho que o primeiro ponto pra gente, né, evitar essa quantidade de animais, né, do aumento, porque como é uma doença que passa de um animal pro outro, né, de forma... a gente falou muito do comportamento do gato. Então, assim, o gato, ele tem esse comportamento territorialista, né? Às vezes um tutor é de casa, mas ele recebe, né, outros gatos ali naquele... Então, eu moro numa casa, a minha casa não tem uma cerca, então outros gatos vêm ali se alimentar e às vezes o gato que é da casa, ele tem esse comportamento territorialista de tentar colocar aquele animal pra fora. Então, isso causa, né, a mordedura e a arranhadura, que são as principais formas, né, de transmissão da doença entre os felinos. Então, eu acho que primeiro a gente precisaria notificar esses animais. Então, se fossem animais de casa, né, fazer com que os tutores, né, não deixassem esses animais sair. Então, eu acho que o primeiro ponto seria a conscientização da doença, porque eu acredito que lá em 2021 as pessoas nem conheciam direito o que era esporotricose. Então, eu acho que conscientizar, né, ir lá nas residências, explicar o que é esporo. Os animais errantes, né? Quando a gente fala de animais de colônia, esses animais, eles precisariam ser recolhidos, porque quando a gente pensa em colônia, se a gente deixar um animal com esporo dentro de uma colônia, muito possivelmente, pouco tempo depois, a gente vai ter uma quantidade de animais, e esses animais vão morrer, né?
e a gente não vai nem saber aonde eles morreram. E então, contaminando o ambiente. Contaminando esse ambiente, né? Então, assim, a gente vai ter a contaminação não só de animal para animal, mas também a contaminação ambiental. Então, acho que quando a gente pensa em animal de colônia, a recolha desses animais, né, para tratamento, eu sei que isso é difícil, né, a gente pensar, viabilizar isso, porque o tratamento é longo, onde é que a gente vai colocar esses animais? Mas precisa ser feito. Porque eu acho que a conscientização dos tutores, né, de forma geral, e a conscientização de retirar esses animais positivos em foco dessas colônias seriam as principais, né, alternativas que evitariam que chegasse aonde chegou. Porque quando a gente pega, né, a quantidade de casos que a gente viu em clínicas particulares, se a gente for parar para pensar, muita gente que tem gato deixa seu animal sair. Sim. Por isso que a gente tem tantos casos de felinos positivos fora, né? Porque normalmente ele não vai contaminar dentro de casa, né? Ele vai se infectar ali na rua com outro animal ou até mesmo de forma ambiental, né? Gato tem mania de raspar árvore, né? Então ele vai ali na árvore para as unhas e tudo isso faz com que ele se contamine. Ai, gente, passa muito rápido quando a gente conversa coisas que tem uma bagagem muito grande, né? São temas muito densos. Eu acho que daria pra fazer 2, 3 episódios, até mais, falando. Porque isso aqui foi uma introdução mesmo. A gente nem tocou ali na metade do conteúdo e já passou esse tempo todo. Mas eu queria agradecer, Tícia, por você ter vindo aqui hoje. Quem sabe, mais na frente a gente convida de novo pra ver os desdobramentos das nossas tentativas, sim. né? De repente, no final do ano, a gente tem notícias boas para compartilhar no podcast. Eu vou até colocar aqui, porque eu acho que é algo que a gente pode criar como modus operandi do podcast, né? O que a gente vai fazer, a gente teve essa reunião aqui, a gente compartilhou esse conhecimento, tá? O que a gente vai fazer com isso? Então, acho que a gente pode fazer um ofício, né? Para encaminhar o que a gente já coletou pela MIA, solicitar também a sanção da indicação, né, para que se torne obrigatório nesse mesmo ofício, e também solicitar mais uma vez que o município crie um protocolo padrão para poder receber essas notificações dos veterinários, né? Acho que assim a gente começa a desenhar um diagnóstico que possa dar para o município as informações necessárias para ter as ações realmente de combate, né? Nem que não seja um diagnóstico do que passou, né? Mas que seja daqui pra frente, né? Isso. Porque o que passou a gente pode até conseguir, né? Mas às vezes tem uma certa dificuldade. Mas pelo menos o daqui pra frente. Quantos casos, né? Chegaram nas clínicas? Como é que tá essa resposta a esse tratamento? Porque isso realmente é muito importante pra gente saber como é que vai se desdobrar, né? Esse esporo daqui pra frente. A gente quer que não tenha animais positivos, né? Até porque a gente vai colocar as figurinhas no podcast, quem for acompanhar o vídeo. É uma doença que... É uma doença triste, que assim. Como Ticiane falou, são feridas com úlceras, então assim, é uma coisa aparece assim, que o animal está machucado. Sim. Porque o fungo ele vai comendo o tecido. Então, assim, realmente a gente vê situações bem graves, né? É porque o felino, ele é realmente um animal resistente, assim, quando a gente pensa em gato, mas realmente a doença, de modo geral, ela é bem assustadora. Ela é bem agressiva. Então é isso. Muito obrigada, Ticiane, pela participação, pela colaboração nos projetos e que a gente consiga avançar na temática de esporotricose na região sudoeste da Bahia. Isso mesmo. Obrigada a todos que ouviram. Sigam a gente nas redes sociais, @AnimalizaCast, @ArcaBahia, @Popularizando a Ciência. E se quiser deixar seu perfil pessoal ou do veterinário, @Ticiane Del Rey. O nome é muito chique. Um beijo.